Imaginem que vocês vêm caminhando pela rua e vocês levam um encontrão de alguém que chega a machucar, pisar no pé. Quem perdoaria, levante a mão. Então, imaginem também que depois vocês percebem que você não levou só um encontrão dessa pessoa. Essa pessoa roubou a sua carteira, tirou o dinheiro que você tinha para pagar os seus compromissos, as suas despesas do dia, do mês, né? Quem perdoaria nessa situação? Levante a mão. Mas imaginem que você vem acompanhado de uma pessoa querida sua e que, ao ver aquela situação em que você foi assaltada por aquela pessoa que lhe deu um encontrão, aquela pessoa perceba e corra atrás vai em direção à pessoa que lhe assaltou e tente resgatar a sua carteira, e o bandido que lhe deu o encontrão retira uma faca, esfaqueia a pessoa que você lhe quer bem e essa pessoa falece. Quem perdoaria? Levante a mão. Então, como a gente vê, o perdão não é tão simples, não é? Dependendo da situação, dificilmente a gente consegue compreender a palavra perdão. Eu digo perdoaria mesmo depois, não de imediato, que é claro que a gente sabe que é um processo. Então, o que é perdoar? Será que perdoar é esquecer? A gente ouve muito as pessoas atrapalharem, confundirem o perdão com o esquecimento. Não, perdão não é esquecer. Nós só esqueceríamos uma situação se sofrêssemos um processo de amnésia. A situação ocorre e nós não vamos esquecer aquela situação, mas como é que nós vamos trabalhar a questão do perdão? Vejamos a palavra perdão. Em grego, ela significa afieme, que significa desligar. E em latim, perdonare, que significa doar plenamente. Então, perdão, dessas duas palavras, a gente vai entender que é perdoar, é se doar plenamente, e é você se desligar daquela situação, você se deslindar de um problema. Então, a gente poderia dizer que perdoar é, primeiro, não ter o desejo de revidar o mal. Segundo, não desejar o mal ao ofensor. E terceiro, não sofrer ou se ofender ao se lembrar da ofensa recebida. Não é que você vai esquecer a situação, é você não sofrer novamente, não voltar a ter aquele sentimento negativo que você teve de imediato quando sofreu aquela ofensa. Então, perdão a gente pode resumir nessas três situações. Não desejar o revide, não desejar o mal ao ofensor e não sofrer ao se lembrar da ofensa recebida. Mas por que perdoar? Por que é tão importante perdoar? A gente vê que no Evangelho, Jesus várias e várias vezes nos convida ao perdão. Tantas e tantas são as passagens do Evangelho que Jesus fala a respeito do perdão. Então, em primeiro lugar, a gente diz que o perdão ele é importante porque retira do ofendido, liberta do ofendido, da carga mórbida da ofensa. Nós, quando não perdoamos, quando estamos magoados, ou quando estamos nos sentindo culpados, porque quando a gente fala em perdão, é importante que a gente entenda que existe o auto-perdão, que é o perdão a si próprio, que é o perdão das culpas, e o hétero-perdão, que é o perdão ao outro. Então, quando carregamos uma culpa grande, quando carregamos uma mágoa grande, é como se nós carregássemos um fardo dentro de nós, um peso dentro de nós. E isso não nos faz bem, que a gente vai observar mais adiante. Então, o perdão, ele nos liberta de toda essa carga de culpa ou de mágoa, nos aliviando a situação, nos aliviando a carga. Um segundo ponto importante a se observar
é que o perdão impede que o mal se propague com consequências mais graves. Ninguém consegue apagar fogo jogando mais fogo. A gente só consegue apagar fogo com água ou com abafamento, né? Com gás carbônico, com alguma outra substância que combata o fogo, não com combustível. Então, o perdão ele tem essa função de impedir que o mal se propague, de que aquela situação ela vá se avolumando e se torne cada vez uma situação pior. É uma da necessidade do perdão. Ele abre o nosso psiquismo para receber as boas intuições espirituais. Quando nós estamos carregados de mágoa, carregados de culpa, nós fechamos o nosso campo mental para recebermos as intuições, as boas intuições dos nossos guias espirituais. Nós sabemos, como é visto no Evangelho, é visto em O Livro dos Espíritos, que nós, o tempo inteiro, somos cercados por uma nuvem de testemunhas, que são os bons e os maus espíritos que nos acompanham, aqueles irmãozinhos infelizes, e também os nossos espíritos que nos querem bem, os nossos guias espirituais, os nossos espíritos familiares que buscam o nosso bem. Então, para a gente sintonizar com a espiritualidade superior, é preciso que a gente esteja, vamos dizer, com a mente voltada para o equilíbrio. Quando a gente está numa situação de mágoa, numa situação de culpa, a gente não consegue fazer essa sintonia. Daí, o nosso psiquismo se fecha para receber as boas intuições espirituais. E, pelo contrário, a gente começa a receber aquelas energias e aquelas ideias negativas daqueles espíritos que ainda não conseguem se coadunar com o bem, que têm alguma diferença conosco desta existência ou de outra existência e que passa a nos influenciar. E essa influência espiritual, ela vai nos trazer muito mal. O perdão, ele também é um exercício de humildade. É você não se considerar tão perfeito, uma pessoa tão importante, que você não possa sofrer um revés, você não possa sofrer uma ofensa. Quando você percebe que você perdoa, porque você também necessita de perdão, porque você também não é perfeito, você está fazendo um exercício de humildade. E então, essa é uma importância do perdão. O perdão traz saúde. Já é comprovado cientificamente que as pessoas que têm maior facilidade de perdoar, maior facilidade de se perdoar, adoecem menos. E a gente vai ver por quê. E o perdão também evita a obsessão, justamente por conta daquela situação que ele abre o nosso psiquismo para receber as boas intuições espirituais. Quando a gente não perdoa, a gente fecha o psiquismo para o bem e abre o psiquismo para o descontrole, abre o nosso psiquismo para as más energias, e isso atrai espíritos que, como a gente falou, são espíritos ainda equivocados, que passam a ter influência sobre nós. E o que é uma obsessão que não seja uma influenciação espiritual persistente? Daí a necessidade de evitarmos a obsessão praticando o perdão. E quando a gente não perdoa, quais são as consequências para o não perdão? A gente falou que o perdão traz saúde, o não perdão ele traz a doença. As doenças, primeiramente, de origem psicossomáticas, as depressões, as ilusões, não é, que a gente tem, e depois essas doenças elas passam a ser doenças de origem física mesmo. Num processo de muito tempo de se guardar raiva, de ter aquela ansiedade de estar mastigando uma situação de raiva ou de culpa, a gente desequilibra todo o nosso organismo, com todo o nosso quimismo cerebral, o que vai ocasionar problemas como pressão alta, que leva a problemas de acidentes cardiovasculares. Causa também problemas gastrointestinais, né? As gastrites, as úlceras, o câncer, as alergias, o diabetes.
Tudo isso pode ser causado por falta do perdão. Então, a medicina já prova isso, que essa descompensação bioquímica cerebral ela vai influir em todo o corpo físico. E a gente sabe também que quem já conhece a doutrina espírita já ouviu falar do perispírito, que é aquele corpo semimaterial que ele é intermediário entre o espírito e o corpo físico. O perispírito se desequilibra. Nesse desequilíbrio do perispírito, das suas vibrações espirituais, ele causa, então, o desequilíbrio celular que causa o câncer. Então, a importância do perdão é evitarmos as doenças físicas causadas pela falta do não perdão. Como a gente falou, as doenças psicológicas também, né? As neuroses, as psicoses, síndrome de pânico, esquizofrenia, loucura e suicídio são também originadas pela falta do perdão. E problemas espirituais, a obsessão e a autoobsessão, também são problemas sérios que a gente vai encontrar pela falta do perdão. A gente encontra Jesus dizendo no Evangelho que a gente deve se conciliar com o nosso adversário enquanto a gente caminha com ele, para que não aconteça que ele nos entregue ao juiz e que o juiz nos entregue ao oficial e que de lá não saiamos até que paguemos o último ceitil. O que quer dizer Jesus com isso? Que a gente se perdoando e a gente perdoando o outro, a gente se livra de ter em vez de ter um laço com uma pessoa, criar um nó. E esse nó ele pode se apertar de uma forma tão grande que o problema da vida atual pode se passar para a vida espiritual, causando a questão da obsessão e das inimizades que a gente encontra nas vidas futuras. Então, quanto mais inteligente a gente for, mais rápido a gente vai buscar trabalhar dentro de nós o exercício do perdão. É importante que a gente entenda que tudo isso faz parte de um processo de exercício. É um processo mental em que a gente vai se trabalhando o nosso espírito para buscar o perdão. Ter raiva é normal. Ter tristeza, se chatear em uma situação é normal. O que não deve ser normal é a gente carregar essa mágoa, carregar essa culpa pelo resto da nossa existência, quando a gente pode se liberar dela. A gente encontra também no Evangelho aquela passagem que Pedro pergunta ao Cristo quantas vezes ele deve perdoar. E ele pergunta até 7 vezes. 7 é um número cabalístico para os hebreus. Então, ele pergunta até 7 vezes e Jesus diz, eu não te digo que perdoes até 7 vezes, mas que perdoes até 70 vezes 7 vezes. Aí tem uma história interessante que Emmanuel conta, que Chico conta, que foi lhe contada através de Emmanuel, que ele conta que certa pessoa chegou para ele e disse que o marido, uma senhora chegou para ele e disse que o marido já tinha feito tantas com ela que ela já tinha perdoado mais de 490 vezes. 70 vezes 7 dá 490. Então, que ela já tinha perdoado mais de 490 vezes. Então, ela estava liberada de perdoá-lo. Aí, Chico olha para ela e diz, minha irmã, Emmanuel está aqui do meu lado, dizendo que você deve perdoar 70 vezes, 7 vezes cada pecado. Então, é o perdão infinito. Essa numeração ela é apenas para nos dizer que infinitamente nós devemos perdoar. Não deve haver limites para o perdão. Lembrando, então, da história que Emmanuel nos fala, né? Perdão e reencarnação. Como a gente já falou aqui, aquela passagem de Mateus, capítulo 5, versículo 25, quando Jesus diz, concilia-te depressa com teu adversário, para que ele não te entregue ao juiz, o juiz te entregue ao oficial, e de lá te encerres na prisão, e de lá te garanto que não sairás até que pagues o último ceitil. É uma lembrança de Jesus
da importância do perdão para que não carreguemos essa situação para as outras encarnações. Porque aqui existem problemas familiares de pais com filhos, de esposos ou de irmãos, de uma antipatia e de uma falta de condição de convivência que não se explica. Duas pessoas que convivem dentro de um lar, mas que ninguém entende como é que se pode chamar irmãos ou se chamar mãe e filho. Porque existem aquelas antipatias com outras pessoas que aquela pessoa nunca nos fez um mal, mas a gente não suporta aquela pessoa. Então, tudo isso está na explicação do perdão com a reencarnação. São as nossas inimizades que trazemos das vidas passadas e que voltam ao nosso convívio nessa vida. Para quê? Para que o amor de hoje cubra a multidão de pecados de ontem. Então, é importante e inteligente que a gente busque resolver os nossos problemas, as nossas situações, as nossas rusgas, como diz Jesus, enquanto a gente ainda caminha com aquele a quem nós fizemos mal, porque é importante que a gente também lembre que nós precisamos pedir perdão e não apenas perdoar. Então, devemos buscar resolver as nossas rusgas, pedindo perdão ou também perdoando. Tanto ocorrendo isso para o hétero perdão, para que a gente se livre da carga da mágoa, como também para o auto perdão, para que a gente se livre da carga da culpa. E se o outro não perdoar, como é que a gente faz? Eu estou disposta a perdoar. Estou disposta, confesso que errei, confesso que fiz uma besteira, magoei certa pessoa e chego para essa pessoa e peço perdão, que me perdoe pelaquela situação, que eu vou tentar resgatar da melhor forma possível, mas essa pessoa não aceita o meu perdão. E agora, o que é que a gente faz? Será que vamos ficar presos nessa condição que Jesus fala, concilia-te depressa com teu adversário, ou não? O que é que vocês acham? Agora é com ele. Você faz a sua parte, você se libertou. Você perdoou ou você pediu perdão, liberou-se daquela carga, falta o outro se liberar. Então, você não deve mais aquela situação. Aquela situação, para você, ela está resolvida. Existem alguns passos, como a gente fala que o perdão é um processo, então, existem alguns passos que a gente pode se utilizar nessa caminhada, vamos dizer, do exercício do perdão. E, entre eles, nós encontramos, primeiramente, a desculpa. É o primeiro passo, né? Todo passo, toda caminhada começa pelo primeiro passo. Então, o primeiro passo para se perdoar é desculpar o erro. É você tirar a culpa do outro, desculpar. É você compreender que você também erra e, por isso, você precisa deixar de culpar o outro pelos seus erros. Culpar o outro das situações. Tentar, como diz alfieme, você desligar-se daquela situação, como diz a palavra em grego. O primeiro passo é compreender que somos espíritos imperfeitos. Se erramos, automaticamente damos o direito de errar às outras pessoas. Então, desculpar é ter essa compreensão de que, se nós erramos, nós damos o direito ao outro de errar. É colocar-se na situação do outro. O que é isso? Qual seria isso? É o que se chama de empatia. É você inverter a situação. Se fosse eu que estivesse na situação de fulano, será que eu não agiria da mesma forma? Será que eu não tomaria a mesma atitude? Então, quando você se coloca na posição do outro, fica mais fácil você compreender a ação do outro
e fica mais fácil você perdoar. Terceiro passo, seja compreensivo quais forem as causas que levaram o seu algoz a ter esse tipo de conduta. Por que ele agiu daquela forma? Quais os agravantes, quais os atenuantes para aquela situação? Então, buscar a compreensão. Entenda que perdoar também é caridade. Praticando o perdão, você é capaz de se tornar uma pessoa melhor e proporcionar o mesmo ao seu ofensor. Então, já que a gente fala tanto da caridade, da necessidade da caridade, o perdão, ele é uma caridade. Uma caridade que fazemos ao outro e que fazemos a nós mesmos. Quando a gente procura se perdoar dos nossos erros, não colocando panos quentes e continuando a errar, não. Perdoar-se é você ter consciência de que errou e partir para não errar mais. Então, quando a gente cria essa consciência e a gente está praticando um ato de caridade, tanto ao próximo como a nós mesmos. Levar em consideração que o maior perdão é concedido por Deus. Quando a gente fala que Deus perdoa, é importante que a gente entenda que Deus não se ofende. A gente deve entender o perdão divino como sendo as inúmeras oportunidades que Ele nos dá para que nós cresçamos na nossa caminhada de evolução. É a compreensão divina de que somos falhos, porque ainda somos espíritos engateando no nosso processo evolutivo. Daí vem a beleza da reencarnação, servindo como prova do perdão divino, nos dando oportunidades imensas e inúmeras para o nosso resgate dos nossos erros, pela nossa ignorância e pela necessidade de continuarmos adiante. Então, se nós temos essa oportunidade divina, esse perdão divino, se Ele perdoa, quem somos nós para não perdoarmos? Quem somos nós para acusar o outro e permanecer acusando para o resto da vida? Se a gente entende que cada vez mais caminhamos e evoluímos. A evolução, ela é uma lei divina, a lei de progresso. Então, todos têm direito ao perdão. Não procure fazer justiça com as próprias mãos. Nós não temos direito de julgar. A providência divina se encarrega desses ajustes. Agora, é importante, quando a gente fala sobre isso, de colocar nas mãos de Deus, a gente sempre ouve muito dizer isso. Eu perdoo. Deixa para lá, vou colocar na mão de Deus, que Deus resolve. A gente não entender que Deus é aquele nosso cachorro pastor alemão, que a gente bate o pé e ele vai atacar. Como se Deus fosse se vingar do outro por a gente. Lembremos que Deus é amor. E que Deus ama desde aquele seu filho mais nobre, mais virtuoso, aquele que é ainda o mais desvirtuoso, aquele que ainda se encontra no lamaçal de dor e de erro. Então, o amor divino, ele é igual para todos, porque Deus é justo. Então, quando a gente coloca nas mãos da providência divina, é pedindo a Deus que aquele que está errado, ou que nós, quando erramos, tenhamos a oportunidade de nos melhorarmos. Tenhamos a oportunidade de conseguir nos livrar dos nossos vícios e saber nos conduzir melhor na vida. E tenhamos a oportunidade de compreender que o outro também ainda tateia no caminho da evolução e que, por isso, deve ser perdoado. Perdoe com o coração e não com a boca, porque Deus conhece as nossas intenções. Não adianta a gente dizer que perdoa só da boca para fora, não é? Então, a gente só diga que perdoa quando realmente perdoar. E isso é um processo. Isso não é coisa, dependendo da falta, como a gente viu, não é coisa que a gente faça de um dia para o outro. Então, é importante que a gente seja sincero consigo mesmo. Não adianta dizer, eu perdoei fulano, mas eu não quero ver nem na minha frente. Se ele vier numa calçada, eu pulo para outra. Então, não houve o perdão ainda.
Não significa dizer que você vai ter o maior amor e a maior simpatia por aquela pessoa. Porque quando nós somos feridos, como a gente disse, o esquecimento ele não ocorre. Fica, vamos dizer, uma certa desconfiança. Mas quando você deixa de desejar o mal ao outro e você tem a oportunidade de fazer o bem ao outro que lhe feriu e você o faz, então significa dizer que você perdoou. Procure compreender que a ofensa não é maldade, e sim ignorância. Aquele que ofende ainda não desenvolveu o amor e o respeito. Então, aquele que ofende, nós, quando ofendemos, é porque nós ainda não conseguimos vivenciar a lei de amor. Nós ainda não conseguimos compreender o que seja realmente o respeito. Então, por isso que temos de ter paciência conosco e com o outro, e perdoar. Não discuta, valorize o diálogo. Muitas vezes as ofensas não passam de palavras mal colocadas. Olha a importância do diálogo nas situações, de procurar sempre manter a calma nas situações, para que as palavras não sirvam como flechas que atingem e depois a gente não tem como voltar atrás. Não é? Palavras são como flechas, depois de ditas não tem como você recolher. Então, é importante a gente não discutir, mas procurar sempre dialogar. E perdoar-se a si mesmo, porque pode ser que a origem da sua mágoa esteja dentro de você. Então, é importante que a gente perdoe, que a gente se perdoe também. Muitas vezes, o erro que a gente vê no outro é porque ele está dentro de nós. A gente está espelhando no outro aquilo que a gente é. Daí a importância de que a gente sempre deve estar buscando esse trabalho de perdoar, de seguir adiante. Uma coisa importante que a gente deve sempre pensar, quando Jesus disse: porque se não perdoardes aos homens os vossos pecados, o vosso Pai Celestial não vos perdoará. Seria uma antítese dizer que Deus não perdoa. Deus sempre perdoa, mas o nosso crescimento espiritual, a nossa evolução espiritual, ela depende do perdão. Então, à medida que nós nos barrarmos diante da culpa, nos barrarmos diante da mágoa, nós estamos atrasando a nossa caminhada de evolução. E é importante que a gente caminhe sempre para cima e para o alto, como diz Emmanuel. Na Bíblia, a palavra perdão ela aparece 37 vezes. Vejam a importância que Jesus dá ao perdão. São 37 vezes que ele fala a palavra perdão. E uma das vezes que ele fala a palavra perdão é a frase mais bonita que ele fala em todo o Evangelho, que é quando ele se encontra crucificado diante da multidão, tendo passado por todo aquele sofrimento, toda aquela humilhação, inocente, sem nada dever. Ele, nos momentos últimos de sua encarnação aqui na Terra, ele pede ao Pai Celestial que nos perdoe, porque nós não sabemos o que fazemos. Então, se a gente consegue entender o perdão nessa magnitude, quem somos nós para não perdoar? Ou, pelo menos, para não buscar trabalhar essa dádiva que é o perdão dentro de nós. Que Jesus nos abençoe.